Caros alunos, mais uma vez vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Meu nome é Charleton Vasconcelos, sou professor de Logística e nesse conteúdo vamos falar sobre curva ABC. Mas antes disso, vamos entender um pouquinho o que aconteceu no conteúdo anterior. Nós vimos a importância do estoque, de segurança, as abordagens e conceitos de nível de serviço relacionado à disponibilidade de estoque e, por fim, apresentamos os fatores que devem ser considerados no estoque de segurança, no caso de reposição continuada do estoque. A ideia desse conteúdo foi justamente possibilitar que não faltasse mercadoria para revenda, para venda e até para suprir uma possível linha de produção. Então você tem como ter uma noção da quantidade real de mercadoria e você não vai ter um custo elevado de mercadorias que vão estar no seu estoque sem ter aquela rotatividade, aquele giro dentro do seu estoque. No conteúdo de hoje vamos ter a introdução sobre curva ABC e tudo aquilo que impacta a curva ABC. Vai ser algo bem interessante, bem dinâmico, bem direcionado para vocês, que eu vou precisar nesse momento que vocês peguem papel, caneta, lápis para desenvolver essas atividades, só fazendo o que a gente aprende. A curva ABC em qualquer estoque que contenha mais de um item, alguns serão mais importantes para a organização do que outros itens. Alguns itens são mais importantes para a organização do que outros itens. Por exemplo, ter uma taxa de uso alta, um modo que a gente faz para poder essa mercadoria estar girando, os custos que geram aquela mercadoria no estoque, a quantidade de tempo que ela está lá parada e o dinheiro não gira na empresa. Então, com a curva ABC, nós conseguimos saber qual item mais importante e qual item que a gente vai dar mais atenção na hora que a gente for trabalhar com alguns itens e mercadorias. Vamos supor uma loja ou um supermercado ou uma grande revendedora que tem mais de 20, 30, 40 mil itens. Quais são os itens mais importantes? Quais são os itens que têm maior importância dentro do meu estoque? E por que essa importância? Outros itens, como aqui fala, são importantes, são relevantes. E por que são relevantes? Quais são as importâncias? A gente não vai pensar unicamente do valor unitário do item, mas a quantidade do valor proporcional à quantidade de produtos que nós temos. Por exemplo, nós temos um item custando R$1. Eu tenho um item custando R$100. Qual item mais importante? Se for baseado no valor financeiro individual de cada item, a gente vai dizer que o item mais importante é o de R$100. Mas se eu tiver só um item de R$100 e eu tiver 1000 itens de R$1, a concentração de renda, de valor naquele item vai ser muito maior. Eu tenho R$1.000 direcionado a um único item. E a curva ABC trabalha com isso. A concentração de recurso financeiro no total do meu estoque naquele item, para a gente ter uma força de olhar, uma força de venda maior naquele produto e assim a gente conseguir colocar o produto para fora ou controlar aquele produto e a gente conseguir girar mercadoria e ter mais mercadoria dentro do nosso estoque. Muitas empresas ainda mantêm vários itens no estoque por medo, que a gente até viu na questão do conteúdo anterior. A gente tem um pouco de medo de faltar mercadoria. Por exemplo, alguns supermercados, algumas lojas, algumas empresas está faltando mercadoria porque nesse processo que nós estamos vivenciando agora, a quantidade de compra de produtos está fora de controle. Como assim? Eu tenho uma média de 12 meses, eu tenho uma média de 2, 3, 4 anos, eu tenho uma média do mês anterior e a gente tem como mensurar quais são a quantidade de mercadoria de cada item. E a partir do momento que se torna muito gritante essa quantidade de compra para cada item, a gente perde um pouco o controle. Vamos supor que eu tenho fralda descartável e eu vendo mais ou menos 100 pacotes por mês. Aí de um mês para o outro eu comecei a vender 800. Então não tem como mensurar essa quantidade, a gente tem que se resguardar. Mas o medo da empresa é eu comprar demasiado, ficar a mercadoria presa, dinheiro preso e onerar custo para a empresa.
Então, para manter um controle melhor no meu estoque, servir, reduzir o custo, sem comprometer o nível de atendimento, é importante classificar os itens de acordo com a sua importância relativa ao seu estoque. A curva nada mais é do que a constatação, da maioria das coisas que ocorrem livremente, como preço de mercado, tamanhos de arquivos, tempos de espera. Quando colocamos em um gráfico, classificamos os valores, do maior para o menor. Então, fazendo o levantamento da curva ABC, deve ser feito periodicamente. Então, devemos sempre estar fazendo periodicamente, constantemente, esse levantamento da curva ABC, para a gente ter um controle, desses itens de estoque e possivelmente a gente ter uma economia maior em relação a isso. Geralmente, o estoque possui os valores tanto para itens em estoque quanto para valor. Temos aqui um exemplo. Claro que tem várias bibliografias, vários livros, que ele direciona o valor de A, de B e de C. Então, nessa bibliografia que eu estou passando para vocês, a quantidade de estoque ele equivale a 20%, que representa o A, 30% B e 50% C. Só que a quantidade de mercadoria em estoque, o percentual de mercadoria em estoque de A tem 80%, de B 15% e de C 5%. Vamos aqui dar um exemplo. Eu temos 10 produtos de 1 a 10, vamos colocar como a referência desse produto, e o preço dele varia aqui, são variados, R$1, R$10. Só que vamos supor que o produto 1, aqui no exemplo, ele custa R$1 e ele tem 250 itens. Já tem o produto 3, que custa 10 centavos, mas ele tem 25 mil itens. E aí vamos entender um pouquinho. Quais são as etapas que nós vamos fazer? Calcular o valor do preço versus o valor da demanda, calcular a soma da coluna B pela coluna D, que é preço versus demanda, calcular o percentual de B versus demanda para cada item em relação ao seu valor total, calcular a coluna de percentual, em situação decrescente, calcular o percentual de acumulados para percentuais acumulados, calcular o percentual correspondente a cada grupo e categorizar, cada item, de A, B e C em função à coluna e de percentual acumulado. Então vamos entender aqui como está no exemplo. Eu tenho aqui o produto 1, onde ele custa R$1. Nessa demanda desse produto, nós vemos aqui que é 250, e quando ele faz o cálculo de R$1 versus 250 produtos, temos o total de 250. Fazendo toda essa repetição, nós conseguimos chegar nesses valores. Vocês podem olhar, como eu falei anteriormente, se eu tiver um item 3 a 10 centavos vezes 25 mil itens, aí eu tenho um valor de R$2.500. Já tem um item a R$5 vezes 600, eu tenho R$3.000. E aí eu tenho uma base, olha só, de quantidade de valor relacionada à questão do valor unitário do item e a quantidade. Se a gente for olhar de forma individual, nós podemos dizer que o item 2, ele custa R$2, é um item assim, importante. Ah, mas eu tenho o item 9 que custa R$10 e eu tenho o item 2 que custa R$10. Então ele é o mais importante. Em relação a um único produto, em relação ao preço, ao valor, nós podemos dizer que aquele que tem o maior preço, o maior valor, ele tem constantemente, claramente, um grau de importância. Mas olha só, eu só tenho 20 itens, eu só tenho 350 itens. Quando eu chego aqui, e multiplico pela quantidade de itens que eu tenho, ele vai ter uma relação maior. Apesar que eu tenho aqui 10 itens a 350, eu vou ter 3.500. Todos esses itens, qual que eu tenho maior concentração de renda? Justamente esse aqui. Em apenas 350 itens, eu tenho R$3.500 concentrado no meu total de estoque. Vamos ver aqui, de novo. E temos aqui já a base de percentual.
Pode olhar o que foi que ele fez. Nós pegamos e somamos toda essa coluna de preços versus demanda. A gente viu que o somatório deu 15.525, que representa 100% do meu estoque. E aí vamos fazer a porcentagem, né? 250 equivale a quantos por cento do meu estoque? 1,61. 200 equivale a quanto do meu total do meu estoque? Aí vou até lá. Aí vamos supor qual a maior concentração que eu tenho aqui, ó. Esse item aqui representa 22,54% do meu estoque. Isso aqui é primordial para a gente poder fazer a classificação da nossa curva ABC. Temos aqui também já em ordem, né? Podemos aqui que ele botou do maior para o menor e vemos aqui, ó, 22%, 19, 16, 12, 11, 7 e por aí vai. Quando vamos pegar na próxima informação, vamos fazer o acumulado, para a gente justamente achar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Lembra lá no slide anterior que A equivale a 80% e 20% do item. O B equivale a 30%, a 15% dos meus itens, né, do meu total, do meu acumulado. E o C, 5%. Aí vamos entender um pouquinho o que significa isso. Olha só, como eu falei, 80, 15 e 5. Aí a quantidade, 20, 30 e 50, ok? Aí vamos entender agora. Olha só, se eu pegar esses itens aqui e acumular, vamos entender que nesses itens, olha só, 1, 2, 3, 4, 5 itens representa 82% do meu estoque. 2 itens representa 14% e 3 itens 3%. O ideal era que eu tivesse uma forma mais, assim, bem melhor dividida, vamos assim poder dizer, porque se eu tenho 10 itens, vamos supor que só 20% desses itens, ou 30%, poderia estar acumulando esses 80%. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou concentrar minha força de conseguir vender e comercializar os produtos na metade dos itens que eu tenho. Eu tenho que vender as metades desses itens. Itens, quando eu falo, é referente a isso aqui, ó, 1 a 10, né? Eu tenho aqui 10 itens, então eu tenho que vender 5 itens para poder recuperar 82% da minha mercadoria. Então, quando a gente vai refazer sempre a questão da curva ABC, a ideia é a gente fazer uma forma mais proporcional, mais leve, mais solta da concentração de valor financeiro do total do meu estoque em relação à quantidade de itens. Então, olha só, como eu falei aqui, itens, preço, demanda. Temos aqui preço versus demanda, o percentual em relação ao total no meu estoque. Fizemos acumulado, ó, a gente vai pegar aí também do maior para o menor, tá vendo? Do maior para o menor. Então, se repete, então esse mais esse dá esse mais esse dá esse mais esse dá esse mais esse dá esse, e assim vai até chegar nos 100%. Aqui ele já dividiu, ó, aqui ele já colocou quem é A, tá vendo? Os itens que são A, que são B e que são C. Como é que eu faço? Ó? Somo isso aqui, ó, somo da A, somo da B, somo da C, ok? Então aqui tem um exercício, né? Esse exercício aqui vocês podem tentar fazer sem olhar, anota aí a tabelinha e tenta fazer e vai tirando dúvida comigo, vai debatendo lá no nosso grupo do Zap, vai pegando informações, passa uma mensagem aí aqui no YouTube para a gente também, para a gente poder pegar as informações e ajudar vocês nisso aí. Lembra, só praticando que a gente consegue aprender. Mas aqui também está feito. Agora não vai filar antes de fazer, né? Temos aqui, ó, a questão dos produtos, do preço, da demanda. Temos aqui preço versus demanda, o percentual. Você olha que também deu a mesma coisa, ó. Agora deu 84% aqui, mas deu 1, 2, 3, 4, 5 itens. Eu tenho que vender a metade dos meus itens comprados para poder recuperar 84% do meu estoque.
Aqui eu tenho que ter, vender esses dois para 13% e aqui 2%. Aquele que se enquadra mais próximo, podemos assim dizer, da base de 80, 15 e 5, é onde a gente coloca como referência para A, para B e para C. As etapas, para você ver, acompanhar as etapas, calcular o valor, demanda, o preço e por aí vai. Então, a atividade, eu vou passar uma atividade agora para vocês, né? Vocês fazem essa aí que tá, né? Para poder ficar para vocês e tirar dúvida, e depois vocês podem fazer uma atividade e mandar para mim pelo WhatsApp. Tem um WhatsApp, você pode mandar como imagem ou documento mesmo. Lembrando sempre da frase, não fique de fora, lembre, conhecimento está na sua mão. Bom estudo a todos. Aqui o exercício, anota direitinho aí o exercício e você faz baseado nas etapas que eu passei aqui para vocês de novo, certo? Chegou a hora da revisão e nós vimos hoje a introdução sobre a curva ABC, o que é curva ABC e como fazer os cálculos para a curva ABC. Essas são as informações que nós passamos para vocês nesse conteúdo. Conto com a sua participação. Lembra de novo, se você não fizer, se você não participar, se você não pegar a sua caneta e desenvolver suas atividades, vocês não vão conseguir aprender. Eu conto com a ajuda de vocês para vocês conseguirem desenvolver seu conhecimento. Esse é o principal momento, é colocar na prática, fazendo mesmo que você aprende, que você desenvolve. Meu nome é Charles Vasconcelos, estou sempre à disposição para ajudar cada um de vocês. É um prazer estar com todos.